Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estúdiozinho diário, né? Onde a gente vai estar falando aqui do índice do dólar, um pouquinho do Forex, mostrar para vocês como é que foi o dia, as operações, as oportunidades que deram. Hoje foi um dia muito bom de operar, todo mundo hoje ali no grupo, no Telegram, com as dicas, todo mundo fez dinheiro, fez a tua metinha na parte da manhã. Porque como eu sempre digo, né, o mercado ele foi bem direcional e a gente não briga com o mercado, a gente opera do lado dele, né? E por isso a gente não passa nervoso. Antes eu pedi para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar aí com quem vocês acham que deve, que assim o YouTube vai estar entendendo que esses vídeos ajudam e vai estar indicando ele para mais e mais pessoas. Bora para o gráfico falar aqui do índice. Hoje ele teve um movimento bem interessante. A gente tinha marcado aqui essa região de supply, de demanda, aliás. Ele abriu em cima, já vindo... ele abriu aqui nessa região, já vindo testar o fundo. Só que nessa volta, ele não conseguiu romper a máxima do dia. E aí ele começou a dar sinais para nós de que ele estava fazendo a continuidade. Continuidade essa que ele já havia feito, tá? E aqui nós tivemos um drop, base, drop, né? Isso aqui foi só continuidade. A gente entende esse movimento como se fosse um candle único preto até o final. E aqui ele fez mais um drop e mais uma base e para seguir descendo mais um pouco. Então foi um movimento bem interessante. A gente coloca nos 5 minutos aqui, a gente vê, ó, que ele veio testar a máxima, ele veio testar a máxima do dia. Ele já deixou esse marambuzu aqui dando indícios para nós, né? Aí depois, quando ele subiu com essa briga aqui, ó, e aqui ele não teve forças mais, ó. Ele veio deixando esses... A gente tinha muito pavio de baixo, mas ele não conseguia renovar a máxima. Aí tivemos uma grande oportunidade de venda aqui. O primeiro alvo era o fundo, o segundo alvo deixar o trade descer, né? E depois a gente teve a confirmação dessa venda que eu sempre falo para o pessoal dos alunos. Quando o preço rompe topo, não renova fundo, ó. Ele rompeu o fundo, voltou a testar. Ele teve uma pegadinha muito interessante aqui para o varejo, onde esse movimento aqui, esse fake out, foi só o stop do varejo. Por quê? Porque a gente teve esse movimento aqui de queda e depois a gente teve essa subida que deu esse sinalzinho aqui, que é exatamente, adivinha o quê? Teste do fundo, 50% da FIBO, coisa que o varejo adora operar, né? O varejo é assim, traçou a FIBO, deu 50%, chegou aqui, é teste de fundo, sai vendendo feito louco. Só que, como a gente opera buscando essa liquidez do varejo, a gente aguarda os institucionais entrarem. Por quê? Porque o varejo entra vendido aqui, depois ele volta, é estopado, volta a capturar a liquidez dessa região aqui que havia ficado para trás, e aí ele tem aquela queda fantástica, que foi um trade de mais de 1000 pontos aí, direto até o fundo, e foi o trade do dia esse daí, tá? E depois a gente teve uma outra oportunidade aqui, quando o preço faz essa volta aqui, depois ele entra de novo na região do order block que ele deixou do 15 minutos, e aí ele nos dá a compra aqui com stop embaixo, primeiro alvo aqui, segundo alvo lá em cima. E o trade foi buscar não só esse alvo, como ele foi também fechar essa zona aqui que ficou para trás, né? Que é o imbalance do preço. Isso aqui, o imbalance do preço é uma região de liquidez, tá, pessoal? Que a gente tem que estar atento. E ele voltou lá para buscar.
E agora ele está chegando aqui para testar o nosso order block, que eu tinha feito essa marcação aqui antes de começar o pregão, passei lá para a galera. Olha, cuide, que eu avisei lá no grupo. Se o preço abrir aqui para baixo, essa região aqui vira um order block e o preço pode voltar aqui. E foi o que aconteceu. Agora ele está voltando. E o que a gente tem aqui agora para hoje? Vamos voltar aqui no nosso 15 minutos para a gente fazer o nosso estudo, que é o que a gente usa. A gente ainda continua com a tendência de baixa, né? O preço ainda segue numa tendência de baixa. Ele passou por essa consolidação aqui e agora rompeu. E ele está voltando para buscar essas liquidez aqui. Então, o que a gente tem para amanhã? A gente tem esses dois order blocks aqui a serem testados, né? A gente tem essa região aqui, onde a gente vai aguardar o quê? Se o preço abrir aqui para cima, a gente vai ver se ele vai fazer um falso rompimento, um fake out, para voltar o caminho dele para baixo. Se o preço abrir rompendo essa região, a gente vai aguardar uma volta, uma possível mitigação naquele alvo, para seguir o caminho de baixa. A gente não opera contra a tendência, tá? A gente segue deixando aqui o choque nosso é aqui em cima. Tá, gente? Por isso que eu nem marquei por aqui. Vou trazer esse choque aqui para deixar ele marcado aqui. Que o preço ele só tende a mudar a característica de vendedor para comprador se por um acaso ele romper essa região aqui, voltar a confirmar e depois subir para buscar o topo, tá? Esse aqui é o nosso choque. Mas ele tem uma liquidez aqui para capturar e ele vem fazendo, né, topos e fundos mais baixos. Então aqui até que se confirme, tem que ver se ele não vai fazer de novo um rally, base rally, para buscar essa liquidez aqui para depois seguir o caminho de baixo, que tem alvos lá para baixo. Tá? Então o nosso estudo do índice é esse aqui. A gente deixa marcado o nosso order block de baixo, esse order block aí que ainda falta mitigar, e o order block de cima com essa linhazinha aqui de atenção. Dólar. O dólar ele abriu rompendo o topo aqui já, né? Então a gente tem uma região que ficou para trás aqui e a gente tem essa seguinte situação. A gente tem esse order block aqui. Então o que o preço pode fazer? Se o preço romper para baixo, ele pode estar vindo capturar a liquidez aqui nessa região para voltar a subir. Tá? O nosso change of character aqui no dólar é essa região aqui de baixo, tá? Essa região aqui é venda mesmo, a gente vai estar pensando só a partir do momento que o preço romper ela, que aí a gente tem a mudança de característica do preço, tá? Enquanto isso, a gente espera o preço voltar para operar comprado, espera o preço romper para operar comprado, tá? E é isso que a gente faz, sempre visando operações a favor da tendência. Vamos falar rapidinho aqui do Forex. O Forex teve uma movimentação muito nervosa hoje, eu não estava olhando e não deu nem tempo, porque a gente tinha o nosso estudo que a gente estava aguardando o preço chegar nessas regiões de cima aqui, mas o EURUSD não deu nem força, ele daqui nem passou e ele despencou, foi um trade top. Agora a gente tem o que aqui? Tem que esperar, tá? A gente continua numa hora, que você pode fazer diminuir por 1 minuto, a gente tem essa região aqui, ele pode vir testar, mas vocês reparem que ele deixou um imbalance muito grande aqui. Então ele tem uma zona de liquidez para capturar muito forte. Então a gente faz o quê? Nossa expectativa é esperar por preço nessa região aqui, para aí sim entrar vendido de novo e surfar o resto dessa tendência. O SDJPY. O SDJPY está bem consolidado nessa região aqui, ó. No gráfico de 1 hora, a gente tem essa zona aqui toda de consolidação. E aí, consolidação, a gente opera o quê? A gente traz para os gráficos menores e tenta operar da melhor forma possível.
Então, qual que é operar da melhor forma possível? Ele teve um change of character aqui, tá? Então, a gente tem que esperar o preço chegar nessa zona de preço aqui do fundo para fazer compras, tá? Vocês veem que ele está numa consolidação, então ele pode vir fazendo essa captura aqui para depois ele dar a operação de compra. Então, para o SDJPY, a gente tem que aguardar nas regiões próximas a essa região verde aqui, nessa região, pelo gráfico de 15 minutos. E o GBP-USD, ele vem num caminho de rompimento de fundo, ó. Então ele rompeu aquela linha verde que a gente tinha marcado, foi mais ou menos o mesmo movimento do EURUSD. Agora a gente espera o quê? A gente espera o retorno dele. Ó. A gente espera o retorno dele, buscar capturar essa liquidez para depois pegar o trade da volta. Então, no GBP-USD, a gente tem essa característica, deixa eu só marcar aqui. Vamos deixar aqui pelo 1 hora, toda essa região aqui. E quando a gente vai no M15, a gente vai ver que a gente tem uma zona ainda, inclusive aqui embaixo, ó, esse topinho aqui. Tá? Então, toda essa parte aqui a gente vai estar observando. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham tido um ótimo dia. Tenham uma noite de descanso. Um ótimo pregão amanhã. E a gente se vê para o estudo de mercado no final do dia. Grande abraço a todos e até amanhã.